Hoje é minha primeira aula aqui no YouTube, então tenham paciência e espero que vocês gostem. Aqui é o seguinte, eu vou trabalhar com um triângulo retângulo e toda vez que você olhar para um triângulo retângulo, você tem que pensar em duas coisas. Para achar lado, ou vai ser Pitágoras ou vai ser trigonometria, que é seno, cosseno e tangente. Aí eu coloquei dois exemplos aqui e nos dois eu quero achar lado de triângulo. Os dois triângulos são iguaizinhos, são triângulos retângulos. No primeiro, eu quero saber quanto vale esse tamanhozinho que eu vou chamar de x. E no segundo, a mesma coisa. Então, quero saber esse tamanho e esse tamanho. O que vai mudar nos dois exercícios vai ser a informação que eu vou te dar. No primeiro, eu vou te falar quanto vale dois lados. Eu vou falar que esse ladinho vale 3 e vou falar que esse ladinho vale 2. No segundo, eu vou dar informações diferentes. Eu vou falar assim, no segundo triângulo, esse tamanho vale 10. Eu não vou te dar o outro lado, só que eu vou te falar que esse ângulo aqui vale 30 graus. Então, olha a diferença entre os dois triângulos. No primeiro, eu te dei de informação dois lados. E no segundo, de informação, eu te dei um lado e um ângulo. Quando você tiver dois lados, para você achar o terceiro, você vai usar Pitágoras. E o teorema de Pitágoras, todo mundo lembra. Pitágoras falou que se você pegar a hipotenusa e elevar ao quadrado, vai dar o mesmo número que um cateto ao quadrado somado com o quadrado do outro cateto. Então a formulinha todo mundo lembra. O que alguns alunos erram de vez em quando é saber quem que é a hipotenusa e quem que é cateto. Tá? Normalmente o aluno acha que sempre o x vai estar aqui na hipotenusa. E não. Se o x for hipotenusa, vai estar ali. Só que se o x for cateto, ele vai estar do outro lado. Para você identificar quem que é cateto e quem que é hipotenusa, vem primeiro no triângulozinho e olha para os ângulos. Eu vou usar o azul aqui e vou falar assim para você. Olha para os ângulos. Eu tenho esse ângulo de 90 graus, que a gente chama de ângulo reto, e eu tenho esses dois ângulos que são menores que 90 graus. Tá? Eu não vou trabalhar com eles, eu vou trabalhar só com o primeiro, que é o ângulo reto. Olha sempre para ele primeiro. Agora olha para os três lados em relação a esse ângulo. Eu tenho esse ladinho, eu tenho esse ladinho e eu tenho esse ladinho. Tá? Em relação ao ângulo, você vai com o dedo e vai assim, ó, coloca o ângulo reto aqui e fala quais são os dois lados que formam o ângulo reto. Nesse caso, quem está formando o meu ângulo reto é esse ladinho e esse ladinho. Eles serão meus catetos. Vai sobrar um lado, que é o maior deles, que está oposto ao ângulo reto, que você não pintou de azul, ele vai ser sua hipotenusa. Então percebe? A hipotenusa é 3, um cateto é x, o outro cateto é 2. E eu vou pegar na formulinha e trocar todo mundo. No lugar da hipotenusa, eu coloco 3, que está lá em cima, vou deixar aqui para você ir olhando. No lugar de um cateto, você coloca x, no lugar do outro cateto, você coloca 2. E de novo, o teorema de Pitágoras fala que se você pegar a hipotenusa e elevar ao quadrado, vai dar o mesmo número que um cateto ao quadrado somado com o outro cateto ao quadrado. Percebeu que o x ele pode estar no cateto, só que ele também pode estar na hipotenusa. O importante é, quem fica à esquerda da igualdade sempre vai ser a hipotenusa. Os dois catetos sempre ficam do outro lado. Agora você vai e resolve. Resolvendo isso aqui, 3 ao quadrado, 3 vezes 3 dá 9. X ao quadrado fica x ao quadrado. 2 ao quadrado, 2 vezes 2 dá 4. Eu vou separar quem tem x de quem não tem. Então, sempre tua referência é a igualdade. Quem tem x é só essa parcela. As outras duas não têm x. Vou deixar quem tem x do lado direito, para ficar mais fácil. Agora, as duas que não têm x, vai para o outro lado. O 9 já está. O 4 vem na operação inversa. Beleza? Resolvendo isso, 9 menos 4 é 5. E nosso x ao quadrado é igual a 5. Quero saber qual que é o número que eu levo ao quadrado que dá 5. Não vai ser um número inteiro. É só você tirar a raiz quadrada dos dois lados. E vai perceber que o ladinho daquele triângulo tem que valer raiz de 5. Isso aí é mais ou menos 2,2. Opa! Tá. Só para não ter dúvida, coloquei um exemplinho aqui. E eu só quero dar nome aos lados. Você viu que eu botei os triângulos e retângulos nas 4 posições possíveis aí. E bem rapidão, se eu vou dar nome aos lados, primeiro identifica o ângulo reto, pinta os lados que formam ele, e esses ladinhos que formam ele serão os catetos. O que sobra vai ser nossa hipotenusa. Segundo triângulo,
É um triângulo retângulo, identifica o ângulo de 90 graus, pinta os dois lados que formam ele e fala: esses dois lados serão meus catetos, o que sobra, ladinho não pintado, é a hipotenusa. No último, identifica o ângulo reto. Quem forma ângulo reto é cateto. O ladinho que você não pintou, que está oposto ao ângulo reto, que sempre vai ser o maior dos lados, é a hipotenusa. Tá? E de novo, se você pega a hipotenusa, eleva ao quadrado, vai dar o mesmo número que um cateto ao quadrado somado com o outro cateto ao quadrado. Aí agora, eu vou para trigonometria. Quando você olha para o segundo triângulo e tenta fazer Pitágoras, você não vai conseguir, porque você não conhece nem esse ladinho e nem esse. Então vai ficar duas incógnitas aí, você não vai conseguir achar. Porém, além de dar um lado, eu te dei um ângulo, que é o de 30 graus. E aí, quando você tiver isso, você vai usar trigonometria. Para eu conseguir fazer esse exercício, eu vou te dar 3 notinhas, e você entendendo as 3 notinhas, a gente volta e faz ele. Aí eu vou lá, na primeira notinha, tá do outro lado. Eu botei aqui, notinha 1, elementos, eu vou dar nome aos lados. A partir do momento que você marca um ângulo, cada cateto passa a ter um nome em relação a esse ângulo. Um cateto vai ser oposto ao ângulo que você marcou, e depois o outro cateto vai ser o adjacente ao ângulo que você marcou. E a maior dúvida da galera, do pessoal, é saber qual que é o cateto oposto, qual que é o cateto adjacente. Então eu botei 2 triângulos aqui para você, são iguaizinhos, estão na mesma posição, têm o mesmo tamanho, só vai ter uma diferença. No primeiro, eu vou marcar esse ângulo, vou chamar ele de alfa. Isso aí vai ser dado pelo exercício. Ele pode ser 10 graus, 20, 30, 45, 50 graus. Só que no outro, eu vou marcar o outro ângulo. Tá? E vamos supor que o exercício me deu esse ângulo. Tá? Falou lá, vale 40 graus. Acabou. Vou dar nome aos lados. No começo, você faz igual a gente fez lá atrás. Cateto, cateto, hipotenusa. Identifica o ângulo reto. Quem forma ângulo reto é cateto. O que sobra é hipotenusa. No de baixo, identifica o ângulo reto. Quem forma o ângulo reto? Deixa um pouquinho maior para ficar melhor. Quem forma ângulo reto é cateto. O que sobra é hipotenusa. Tá? Só que agora, um cateto... Vou trabalhar com esse ângulo agora, tá? Um cateto vai ser oposto a esse ângulo. E o outro cateto vai ser adjacente a esse ângulo. Então, tem aí uma referência. É oposto ao ângulo que eu vou trabalhar. É adjacente ao ângulo que eu vou trabalhar. Para saber qual que é um, qual que é o outro, faz assim, ó. Pega o ângulo que você vai trabalhar, coloca teu dedo e fala: quem são os lados que vão formar o ângulo que eu vou trabalhar? Eu vou pintar aqui em vermelho. Quem está formando esse ângulo que eu vou trabalhar são esses dois lados. Você vai ver que sempre é hipotenusa e um cateto, sempre. Esse cateto que está formando o ângulo vai ser o cateto adjacente a esse ângulo. É o cateto que está do lado do ângulo. Vai sobrar um, que está oposto ao ângulo que você não pintou em vermelho. Ele é o cateto oposto ao ângulo que eu vou trabalhar. Beleza? Na hora que eu mudo o ângulo que eu vou trabalhar, que é o exemplo de baixo, vai mudar tudo. Vem com o dedo, faz a mesma coisa, coloca o dedo no ângulo que você vai trabalhar e fala: quem são os lados que formam ele? Quem está formando esse ângulo são esses dois lados, a hipotenusa e um cateto. O cateto que você pintou é o adjacente ao ângulo que eu vou trabalhar. O que você não pintou, que está oposto a ele, é o cateto oposto a esse ângulo. Então você percebeu que nenhum cateto nasce oposto e nenhum nasce adjacente. Tudo vai depender do ângulo que você vai trabalhar. Deixa eu afastar, ficar melhor. Tudo vai depender do ângulo que você vai trabalhar. Se você muda o ângulo, muda os catetos. Então o primeiro item é saber dar nome aos lados. Só para ver se você entendeu, vou aqui rapidinho e vou fazer em posições diferentes. Então, primeiro, 2 triângulos na mesma posição. Começa igualzinho. Identifica o ângulo reto. Quem forma ângulo reto é cateto. O que sobra é hipotenusa. Embaixo, mesma coisa. Identifica o ângulo reto. Quem forma ângulo reto é cateto. O que sobra é hipotenusa. No primeiro, eu vou trabalhar com esse ângulo. Vamos supor que o exercício me deu que ele vale... Vou usar alfa. E no segundo, eu vou trabalhar com esse ângulo. Como eu vou trabalhar com o ângulo, cada cateto vai ter um nome em relação a esse ângulo. De vez em quando dá uma tremida aqui. Vou aprender a mexer nisso. Começa. Se eu vou trabalhar com aquele ângulo, fala quais são os dois lados que formam ele. Quem está formando esse ângulo são esses dois lados. Tá? O cateto que está formando o ângulo é o adjacente ao ângulo. O que você não pintou é o oposto ao ângulo. Mudei o ângulo que eu vou trabalhar. Então, vamos supor que o exercício me deu esse ângulo agora. Vem com o dedo, fala quais são os dois lados que formam ele.
sempre vai ser a hipotenusa e um cateto. Esse cateto que você marcou vai ser o adjacente ao ângulo, o que sobra é o oposto. Tá bom? Mais um. Vou um pouquinho mais rápido agora, porque eu sei que você entendeu. Vou deixar no meio aqui, né? Pronto. Dois triângulos retângulos iguaizinhos. Nesse eu vou trabalhar com esse ângulo. Vou chamar ele de alfa. Nesse eu vou trabalhar com esse ângulo. Vou chamar ele de alfa. Só lembrando que esse alfa vai ser um ângulo qualquer. Ele vai te falar quanto vale. 20, 30, 40. E assim vai. Primeiro passo. Identifica o ângulo reto. Quem forma ângulo reto é cateto. O que sobra é hipotenusa. No outro, identifica o ângulo reto. Quem forma ângulo reto é cateto. O que sobra é hipotenusa. No primeiro, eu vou trabalhar com esse ângulo alfa, que vai ser dado pelo exercício, pinta os dois lados que formam ele e fala: o cateto que formou ele é o adjacente ao ângulo, o que está oposto a ele, não está pintado, é o cateto oposto. No segundo vai mudar tudo. Marquei o ângulo errado aqui. Deixa eu ver se eu consigo apagar. Tá? Não vou trabalhar com esse ângulo, eu vou trabalhar com esse ângulo que vai estar aqui embaixo. Vou chamar ele de alfa e fala: quem são os dois lados que formam esse ângulo? Esse ladinho e esse ladinho. O cateto que forma o ângulo é o adjacente, o que você não pintou é o oposto. Tudo bem? Se você sabe dar nome aos lados, você sabe a primeira parte, que é a notinha 1. Vou para a notinha 2 agora e vou fazer algumas divisões. Tá? Chama razão trigonométrica. Razão é divisão mesmo. Eu vou fazer 3 divisões e eu vou dar nomes a essas divisões. Tá? Vamos lá. Primeiro, ângulo reto. Está muito longe. Deixa eu botar um pouquinho mais perto. Ângulo reto. Quem forma ângulo reto é cateto, o que sobra é hipotenusa. Quem forma o ângulo que eu vou trabalhar são esses dois lados. O cateto que você pintou é o adjacente, o que sobra é o oposto. Agora eu vou olhar cateto e hipotenusa como números mesmo, tá? Então eu tenho 3 números aí: o tamanho do cateto oposto, o tamanho do cateto adjacente e o tamanho da hipotenusa. São 3 números e eu vou dividir esses números. Quando eu dividir esses números, vai dar um terceiro número. Eu vou dar um nome a ele. A primeira divisão que eu vou fazer vai ser pegar o cateto oposto e dividir pelo tamanho da hipotenusa. Toda vez que eu pegar cateto oposto e dividir pelo tamanho da hipotenusa, vai dar um número. A esse número foi dado o nome de seno. Então, o que é seno? Seno é o número que dá quando eu pego o cateto oposto e divido pela hipotenusa. Vou fazer outra divisão, que eu tenho certeza que você conhece também. Vou pegar o tamanho do cateto adjacente, vou dividir pelo tamanho da hipotenusa, vai dar um número. A esse número, demos o nome de cosseno. Então, cosseno é só isso. O número que dá quando eu pego o cateto adjacente e divido pela hipotenusa. Terceira divisão. Vou vir aqui, vou pegar o tamanho do cateto oposto e vou dividir pelo tamanho do cateto adjacente. Quando eu faço isso, vai dar um número. A esse número, demos o nome de tangente. Tá? Só isso. Então, seno, cosseno e tangente são números, tá? Que aparecem quando eu divido duas coisas. O que acontece? Você vai olhar sempre para esse ângulo aqui, que ele vai dar para você. Ele vai te falar: esse ângulo vale 10 graus, esse ângulo vale 20 graus, esse ângulo vale 80 graus, sei lá, vai te dar. O ângulo que tiver aí, você vai colocar no seno, no cosseno e na tangente. Se aqui for 10 graus, vai ser seno de 10, cosseno de 10, tangente de 10. Se ali for 20 graus, vai ser seno de 20, cosseno de 20, tangente de 20. Como ali é alfa, dali. Seno de alfa, cosseno de alfa, tangente de alfa. E agora vem uma parte interessante. Tem 3 ângulos que eu coloco aqui que eu tenho que saber quanto que vai dar a divisão. Então, que eu sei quanto que vai dar a divisão, que é o 30 graus, o 40, o 45 e o 60. Quando o ângulo for 30 graus, 45 e 60, eu tenho que decorar quanto que vai dar a divisão. E eu sei que também todo mundo aí já deve ter decorado, já viu isso alguma vez na vida. Você coloca lá seno, cosseno, tangente. Esses 3 ângulos que eu falei, a gente chama eles de ângulos notáveis. Tá? São ângulos importantes. Você vai decorar 1, 2, 3. 3, 2, 1. Divide todo mundo por 2.
e coloca a raiz no numerador. O numerador é a parte de cima da fração. Raiz de 3, raiz de 2, deixa eu aproximar um pouquinho mais. Raiz de 1 não precisa, raiz de 1 é 1. Raiz de 3, raiz de 2. Tá? E a tangente é diferente, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Beleza? O que significa, por exemplo, o seno de 30 graus valer meio? Nossa, deu errado aqui. Significa que, caso esse ângulo for 30 graus, quando eu pegar o cateto oposto e dividir pela hipotenusa, vai ter que dar meio, tá? Porque eu sei quanto vai dar a divisão. E o que é isso? E que isso é útil para mim? Se eu decorei quanto que vai dar a divisão, eu sabendo um dos lados, eu consigo achar o outro, que vai ser o que eu vou te mostrar agora. Beleza? Então, outro exemplo. O que significa, por exemplo, o cosseno de 45 graus valer raiz de 2 sobre 2? Quer dizer que se o ângulo aqui for 45 graus, na hora que eu pegar, vou 45 aqui, na hora que eu pegar o cateto adjacente e dividir pela hipotenusa, vai ter que dar raiz de 2 sobre 2. E eu sabendo um lado, eu consigo achar o outro. Pronto. Você entendeu as 3 notinhas? Agora eu vou voltar lá para aquele exercício e vou resolver ele. Tá? Quando você pegar um exercício, é um triângulo retângulo. Você quer achar um dos lados. Ele te deu um lado e um ângulo como informação. Percebeu que Pitágoras não dá certo. Você vai usar a trigonometria. Vem para 3 passinhos aqui. Para você resolver aquele exercício, primeiro você vai olhar para o triângulo e dar nomes aos lados, que é o que a gente fez aqui um monte de vezes já. Olha para o triângulozinho. Para dar nome aos lados, olha para o ângulo reto. Quem forma ângulo reto é cateto. O que sobra é hipotenusa. Depois, o exercício me deu esse 30 graus. Vou falar quais são os dois lados que formam ele. São esses dois. O cateto que forma ele é o adjacente ao ângulo de 30 graus. O cateto que você não pintou é o oposto ao ângulo de 30 graus. Segunda parte. Deu nome aos lados. Você vai para a parte que todo mundo confunde. Quer saber se você vai usar seno, cosseno ou tangente. Para saber, você vai perguntar para o triângulo assim: qual lado que eu quero encontrar e qual lado que eu conheço? É o que eu quero, o que eu tenho. É uma pergunta em relação aos lados. Dentre os 3 lados, qual que eu quero encontrar e qual que eu sei quanto vale? Vamos lá. Olha para o triângulozinho. Tá aqui. Olha para os 3 lados. Vou fazer em verdinho. O cateto adjacente, eu não quero encontrar e eu não sei o valor dele. Esse ladinho aqui, que é o cateto oposto, é x. É o que eu quero encontrar. Esse ladinho que eu estou pintando em verde é a hipotenusa, vale 10. Ela eu sei quanto vale. Então, eu vou marcar o que eu quero encontrar e o que eu tenho. Eu tenho a hipotenusa, que vale 10. Eu quero o x, que é o cateto oposto. Então, eu quero o cateto oposto, que é o x, e eu tenho de informação o ladinho que vale 10. Eu vou ver qual das 3 divisões que eu fiz lá relaciona cateto oposto e hipotenusa. Vem aqui. Dentre as 3 divisões, cateto oposto e adjacente não é essa. Adjacente e hipotenusa não é essa. Aqui. Cateto oposto e hipotenusa. Eu vou usar o seno, porque o seno é a divisão que relaciona cateto oposto e hipotenusa. Voltando. Coloca o seno do ângulo que está ali. No caso é 30 graus. Seno é o número que dá quando eu pego o cateto oposto e divido pela hipotenusa. Você montou uma relação aqui e você vai ter 3 informações nessa relação. Você tem essa informação, que vai ser um seno, um cosseno, uma tangente. Você vai ter aqui um dos ladinhos e aqui outro. O teu último passo é pegar cada um desses 3 dados e trocar. Eu vou trocar os 3 dados. Tá tremendo isso aqui. Trocar os 3 dados da relação. Primeiro, seno de 30. Você vai na tabelinha, olha. Tá? Sempre o primeiro dado é a tabelinha. Essa é a linha do seno. Essa é a linha de 30 graus. Eu quero o seno de 30 graus.
eu vou trocar aquilo lá por meio. No lugar de seno de 30, coloca meio. Isso vai ser igual. No lugar de cateto oposto e hipotenusa, vai para o triângulo. Cateto oposto, x, hipotenusa, 10. Cateto oposto, x, hipotenusa, 10. Agora você tem duas frações numa igualdade, isso aqui é uma proporção. Quando você multiplica em cruz, você não altera a igualdade. A igualdade, 2 vezes x, 1 vezes 10, 10. Divide por 2 dos dois lados. Ou, se preferir, passa o 2 dividindo. Para muita gente ficar com raiva. O nosso x vale 5 sobre 2, 10 sobre 2, que é 5. Beleza? Aí percebe? Se o x valer 5, a divisão do cateto oposto pela hipotenusa vai dar meio, que é o seno de 30, que você tem que decorar. Caso ele dê outro ângulo que não for 10 graus, que não for 30, 45, 60, ele vai te falar quanto vale a divisão. Ele vai te falar quanto vale o seno, ele vai te falar quanto vale o cosseno, ele vai te falar quanto vale a tangente. Tá? Agora, se for esses três, você vai ter que saber. Penúltimo exemplo. Percebe que na tabelinha, a maioria das razões aí tem raiz. Quem não tem raiz é só essa, essa e essa. Então, provavelmente, quando você fizer um exercício, vai ter uma raiz na tua resposta. E, às vezes, essa raiz vai estar no denominador, que é a parte de baixo da fração, e aí você vai ter que lembrar daquele negócio que todo mundo esquece, que é a racionalização. Exemplinho 2. Tá? Quero achar quanto vale esse ladinho x, né? De informação eu te dei um lado e um ângulo, então eu vou usar trigonometria. Identifico o ângulo reto, quem forma ângulo reto é cateto, o que sobra é hipotenusa. Vou trabalhar com um ângulo de 60 graus, coloco o dedinho lá, fala quais são os ladinhos que formam ele. Quem forma esse ângulo de 60 graus é esse ladinho e esse. O cateto que você pintou adjacente, o que sobra é o oposto. Segundo passo, pergunta para o exercício. Qual o lado que você quer e qual o lado que você sabe quanto vale? Eu tenho esse ladinho, eu tenho esse, eu tenho esse. Olha para os três. Não quero achar a hipotenusa e nem tenho a hipotenusa, não vou usar ela. O que eu quero é o x. Para cá, né? O que eu quero é o x, que é o cateto adjacente. Eu conheço esse ladinho que vale 5, que é o cateto oposto. Isso é o que eu tenho. Quem relaciona cateto adjacente e cateto oposto, você vai olhar para as três razões. Cateto oposto e adjacente é a tangente. Volta lá e faz. Tá muito em cima aqui. Tangente do ângulo que está lá, que é 60 graus, é o número que dá quando eu pego o cateto oposto e divido pelo cateto adjacente. Troca as três informações. Vou trocar essa, vou trocar essa, vou trocar essa. Tangente de 60, você vai voltar na tabelinha e você vai ver que vale 30 graus. Tangente de 60, você vai voltar na tabelinha e vai ver que vale raiz de 3. Cateto oposto e adjacente, vai no triângulo. Não dá para ver, né? O cateto oposto vale 5, o adjacente vale x. Cateto oposto vale 5 e o adjacente vale x. Tá? Coloca 1 aqui embaixo. Quando não tiver fração, né? Vai virar fração. Dá aquela multiplicada em cruz. 5 vezes raiz de 3 dá raiz de 3 que multiplica x. X vezes raiz de 3 dá raiz de 3 que multiplica x. 1 vezes 5 dá 5. Passa a raiz de 3 dividindo. Você vai ter 5 dividido por raiz de 3. Isso aqui já seria a sua resposta. Tá? Isso aqui está certo. É um número, x. Só que provavelmente, se for de alternativa, você não vai ter ela, tá? Porque é feio deixar uma raiz no denominador. Então eu vou tirar ela daí. Eu vou multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número. Você sabe que quando você faz isso, você não altera a fração. Eu posso multiplicar por qualquer número, só que o número que eu vou escolher é o que tiver aqui embaixo, que no caso é raiz de 3. Vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3. O nosso numerador
vai ser 5 vezes raiz de 3, que dá 5 raiz de 3. Embaixo, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, que é 3. Nossa resposta vai ser essa. Então, esse número aqui e a resposta é a mesma coisa, tá? Dá a mesma coisa, só que o de baixo é mais formal.